Uma voz que conquistou o Brasil. Apresentando Silvio Santos. Imagina o Brasil sem o Silvio Santos. Difícil, né? A voz dele, o carisma, a história, tudo misturado com a própria história da televisão brasileira. Silvio Santos é sinônimo de alegria, de entretenimento, de sucesso. Mas o que pouca gente sabe é que a história dele começa lá atrás, de forma humilde, nas ruas do Rio de Janeiro, muito antes dos holofotes e da fama. Das ruas do Rio para as ondas do rádio, os primeiros passos de um comunicador nato. Senhor Abravanel, o Silvio Santos que a gente conhece, nasceu com o dom da comunicação. Desde novinho, trabalhava como camelô nas ruas do Rio. A voz forte e o jeito único de falar chamavam a atenção. Ele vendia de tudo, capa de chuva, caneta, carteira. E vendia muito. Era um vendedor de mão dupla. Essa desenvoltura natural não passou batido. Rapidinho, o Silvio teve a chance de trabalhar no rádio, como locutor de um serviço de alto-falantes lá na Central do Brasil. Foi ali que ele descobriu a verdadeira paixão, o poder da comunicação, de falar para muita gente. A magia da televisão. Silvio Santos e o início de uma era. A televisão estava engatinhando no Brasil e o Silvio Santos, com aquele tino comercial de sempre, sabia que era ali que ele tinha que estar. Em 1962, apresentou o primeiro programa dele na TV Paulista, o Vamos Brincar de Forca. O programa era simples, divertido e conquistou o público na hora. A partir daí, minha gente, foi só sucesso. O Silvio virou um fenômeno da televisão brasileira, apresentando um monte de programas de auditório que marcaram época. A espontaneidade, o carisma e o jeito dele de conversar com o público o transformaram num ícone da comunicação. Vamos Brincar de Forca, o sucesso que mudou tudo. Vamos Brincar de Forca não era só um programa de auditório, era uma festa. O Silvio Santos, com aquele jeitão único de conduzir a brincadeira, transformava o programa num evento imperdível. As pessoas se juntavam em frente à televisão para assistir e torcer pelos participantes. O sucesso do programa abriu um leque de oportunidades para o Silvio. Ele passou a apresentar outros programas, sempre com o mesmo carisma e a mesma capacidade de conectar com o público. A popularidade dele só aumentava, consolidando a imagem dele como um dos maiores comunicadores do país. Nasce o SBT, um novo canal, um novo império. Com o sucesso na televisão, o Silvio Santos resolveu voar mais alto. Em 1981, inaugurou o Sistema Brasileiro de Televisão, o nosso querido SBT. O canal, que tinha como objetivo levar entretenimento de qualidade para a família brasileira inteira, logo se tornou um dos mais assistidos do país. A criação do SBT foi um marco na história da televisão brasileira. O canal virou um celeiro de talentos, revelando grandes nomes da TV, além de proporcionar momentos inesquecíveis de alegria e emoção para milhões de brasileiros. Diversão para todos. Os programas que marcaram gerações. Ao longo da carreira, o Silvio Santos comandou uma infinidade de programas de sucesso que marcaram gerações. Quem não se lembra de Porta da Esperança, Show de Calouros, Topa Tudo por Dinheiro e Casa dos Artistas? Esses programas viraram verdadeiros fenômenos de audiência, consolidando o SBT como um dos principais canais de televisão do Brasil. Com formatos inovadores e divertidos, conquistaram o público de todas as idades. O Silvio, sempre à frente do seu tempo, sabia como ninguém entreter e emocionar os telespectadores. O show de prêmios, uma janela para sonhos e emoções. Um dos programas mais emblemáticos do Silvio Santos, sem sombra de dúvidas, é o Programa Silvio Santos. No ar há décadas, o programa é um verdadeiro sucesso de público e crítica.
Com quadros consagrados como As Aventuras de Tiazinha, Os Aviões do Patrão e o clássico Roda a Roda, o programa se tornou um marco na televisão brasileira. Mas o ponto alto do programa, com certeza, é o Show de Prêmios. É nele que o Silvio Santos distribui prêmios em dinheiro para a plateia e para os telespectadores, realizando sonhos e proporcionando momentos de pura emoção. O quadro se tornou um dos mais assistidos da televisão brasileira, consagrando a frase "Quem quer dinheiro" na cultura popular. Um legado imbatível. Silvio Santos, o empreendedor. Além da televisão, o Silvio Santos também se tornou um empresário de sucesso. Ele construiu um verdadeiro império em diversas áreas, como o Grupo Silvio Santos, que inclui empresas do setor imobiliário, financeiro, de cosméticos e de comunicação. A visão estratégica e a capacidade de identificar oportunidades o levaram a construir um dos maiores conglomerados empresariais do país. O Silvio Santos é a prova de que é possível, com trabalho duro, dedicação e uma pitada de ousadia, alcançar o sucesso em qualquer área. Referência para todos. A influência de Silvio Santos na comunicação. A influência do Silvio Santos na comunicação brasileira é inegável. O estilo coloquial, a espontaneidade e a capacidade de se conectar com o público o tornaram um modelo para gerações de comunicadores. Ele revolucionou a forma de fazer televisão no Brasil, abrindo espaço para um estilo mais popular e próximo do público. A marca registrada dele, o bordão "Ma ou E", se tornou parte do vocabulário popular brasileiro, mostrando o poder da influência dele na cultura do país. O Silvio Santos foi além do papel de apresentador, tornando-se um ícone da cultura popular brasileira. Lições de um visionário. Silvio Santos e a arte de empreender. A trajetória do Silvio Santos é uma verdadeira lição de empreendedorismo. A história dele nos ensina que, com trabalho duro, determinação e uma boa dose de ousadia, é possível alcançar o sucesso mesmo começando do zero. Ele nunca teve medo de arriscar, de inovar e de acreditar nos sonhos dele. O Silvio Santos nos mostra que o sucesso não está só em ter boas ideias, mas em ter a coragem de colocá-las em prática e a persistência para lutar por elas, mesmo quando aparecem dificuldades. A história dele é uma inspiração para todos que sonham em construir um futuro melhor. Eternizado na cultura brasileira, o legado de alegria e inspiração. O Silvio Santos é muito mais que um apresentador de televisão ou um empresário de sucesso. Ele é um ícone da cultura brasileira, um símbolo de alegria, de esperança e de superação. A história dele inspira pessoas de todas as idades e classes sociais, mostrando que, com determinação e trabalho duro, a gente pode realizar nossos sonhos. O legado dele atravessa o tempo, perpetuando a imagem dele como um dos maiores comunicadores da história do Brasil. O Silvio Santos é, sem dúvida, um patrimônio cultural brasileiro, e a história dele vai continuar inspirando gerações por muitos e muitos anos. Silvio Santos, uma história que inspira, uma voz que ecoa. A trajetória do Silvio Santos é uma verdadeira lição de vida. A história dele nos ensina a importância da perseverança, da criatividade e do amor pelo que a gente faz. O Silvio Santos, com o carisma único e a trajetória inspiradora, conquistou o coração de milhões de brasileiros, tornando-se uma das figuras mais queridas e admiradas do país. A história dele, que começou lá atrás, de forma humilde, nas ruas do Rio de Janeiro, se mistura com a própria história da televisão brasileira. O Silvio Santos é a prova de que, com muito trabalho, dedicação e uma pitada de sorte, a gente pode alcançar o sucesso e realizar os nossos sonhos. A voz, a alegria e o carisma dele ecoarão para sempre na memória dos brasileiros.